Sensibilidade é a capacidade de sentir a vida com mais intensidade. E se você quer desenvolver a sua, é bem provável que você queira testar esses 10 passos que eu trouxe hoje para você. Há pouquíssimo tempo, eu mesma vinculava sensibilidade à demonstração de fraqueza e hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. Uma mulher sensível, ela tem maior percepção tanto das próprias emoções quanto das emoções dos outros e tem até mesmo a capacidade de ter mais sensações no próprio corpo. Mas como que eu e você podemos desenvolver a nossa sensibilidade? É isso que eu vou te mostrar hoje em 10 passos super práticos e possíveis de você colocar na sua rotina no dia a dia. E depois de já ter escrito esse roteiro, eu lembrei de mais um ponto que eu vou te dar de bônus lá no final. O primeiro passo é mudar o nosso olhar de como a gente enxerga o mundo. Você já reparou que tem algumas pessoas que para elas tudo o que acontece, elas só enxergam pelo lado ruim? Pessoas que vivem reclamando, que parece que tudo dá errado com elas. Isso, na verdade, é o que elas externalizam. Mas, na verdade, esse olhar pessimista está dentro delas. E para desenvolver a nossa sensibilidade, a gente precisa ir pelo lado oposto, que é de ter esse olhar mais otimista, independente das situações difíceis. Assim que eu ganhei o meu filho, eu recebi um conselho de uma amiga que eu nunca esqueci, porque ela falou que assim que uma criança nasce, dá muito trabalho, é difícil para dormir. Às vezes a gente pode ter dificuldade na amamentação. Eu mesma, o meu peito empedrou 2 vezes. Então, assim, é um período bem complicado. Mas se a gente olhar como um todo, é um período que dá muita saudade. E quando a minha amiga veio me visitar, ela falou que se ela soubesse que passaria tão rápido, ela teria curtido mais e ela teria tido mais paciência. E foi assim um conselho que fez toda a diferença para mim. Porque mesmo nesses momentos difíceis eu lembrava do que ela tinha me falado, que ia passar muito rápido. E realmente hoje já fazem 2 anos que meu filho nasceu e tá com 2 anos e meio. Então assim, passou muito rápido. É um período difícil, a gente tá com os hormônios totalmente abalados, mas se a gente tiver paciência de olhar com outros olhos e aproveitar, mesmo no meio das dificuldades, com certeza a gente vai conseguir levar esses momentos com mais leveza. E isso a gente pode adaptar para várias áreas da nossa vida. O segundo passo, que tem tudo a ver com o primeiro, é ser grato pelas coisas que você já tem. Esses dias eu vi uma frase que fez todo o sentido para mim, falando que pobre é aquele que está constantemente insatisfeito com o que tem e que sempre quer mais. É claro que eu não estou romantizando pobreza. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, das nossas necessidades básicas, mas às vezes a gente já tem o que muitas pessoas queriam ter e por fazer parte ali do nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ser grato pela nossa família, pelo nosso teto, pela nossa cama, nosso cobertor. Tem tanta gente por aí que queria ter o que a gente tem no momento e às vezes a gente não está dando valor. O terceiro passo é a gente aprender com as coisas ruins que acontecem. Eu falei no último vídeo sobre essa questão de ser revoltado é uma escolha. Por quê? Eu sei que coisas ruins acontecem com todo mundo, mas a diferença de uma pessoa autorresponsável e uma pessoa vitimista é que a vitimista ela acha que só acontece coisas ruins com ela, mas na verdade tá todo mundo passando por algum problema. Todo mundo tem alguma questão para resolver. Então, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, complicadas, o que a gente pode tirar daquilo? Tanto em questão de relacionamentos, como a gente lida com as pessoas, também como que a gente está lidando com a nossa vida financeira. Às vezes a gente passa por um aperto, mas a gente não percebe que poderia ter se organizado melhor, poderia ter guardado alguma coisa quando estava com um dinheirinho sobrando. Então toda situação ruim, ela pode sim nos ensinar uma lição. Cabe a gente ter esse olhar de aprender. O quarto passo é sobre a gente viver no presente. O nosso cérebro, muitas vezes, ele gosta de estar o tempo todo viajando. Ou indo para o passado, para a gente se culpar de alguma coisa que fez e não tem como voltar, não tem como resolver. Ou tá no futuro, lá no futuro eu vou fazer diferente. Lá no futuro vai ser muito melhor. E aí a gente deixa de viver o presente. O que a gente pode estar fazendo hoje? O que a gente pode estar mudando hoje? Mas uma coisa que me ajuda é colocar o
o meu celular para despertar exatamente assim: Juliana, o que você está fazendo agora? E aí aquilo me traz assim para o presente. Agora eu tô lavando uma louça, eu tô longe do meu celular, eu tô ali vivendo com os meus pensamentos, porque muitas vezes o nosso celular também, ele tira a gente do momento presente. Então a gente fica ali naquele consumo excessivo de conteúdo e não para pensar no que a gente está fazendo. Então testa de vez em quando lavar uma louça sem estar ouvindo nada, ir pro banheiro sem levar o celular. Isso com certeza vai te dar uma percepção maior do que você está fazendo no momento. Você vai sair do modo automático de estar o tempo todo ali no celular e vai recobrar ali os seus sentidos do que eu estou fazendo agora. Você toma um banho com mais tranquilidade, você percebe mais o seu corpo, a água caindo em você. Com certeza vai ser um banho muito mais relaxante do que estar o tempo inteiro agarrado no celular. O quinto passo é encontre uma alegria sua, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer. Eu sei que nós mulheres, principalmente quem tem filho pequeno vai entender, às vezes a gente não tem tempo para parar para pensar nas coisas. Então, se for o caso, se você achar uma coisa que você gosta de fazer, quem sabe você pode fazer depois que o seu filho vai dormir, ou antes dele acordar, você coloca ali o celular para despertar um tempinho antes. Ou se você está muito cansado desse horário, você pode ficar um pouquinho depois. O meu filho, pelo menos, ele acaba dormindo ali umas meia hora antes da gente. Então, se eu quero assistir ali um episódio de alguma série, às vezes eu me dou esse presente, sabe? Porque é muito difícil no nosso dia a dia, às vezes a gente se dá esse presente. O que eu posso fazer por mim hoje? Então, procure coisas que você gosta de fazer por você. O sexto passo é a meditação, a oração ou só ficar em silêncio mesmo, deixando o seu cérebro desintoxicar de tanto conteúdo que a gente tem hoje para consumir. Eu mesma, a primeira hora do dia é sagrada, eu não pego o celular. E duas coisas que eu faço que tem a ver, já falei em outros vídeos que eu sou cristã, então a primeira coisa que eu faço é uma oração. E depois eu faço uma atividade de colocar ali 10 minutinhos no máximo no cronômetro do celular, mas eu não ligo a internet, eu não vou pro YouTube, eu não abro nenhum aplicativo, eu só coloco ali o cronômetro, até porque eu uso o meu celular também para me exercitar. E eu gosto de cronometrar, então ele tá perto de mim, mas eu não ligo a internet, eu só uso o cronômetro mesmo. E aí eu coloco 10 minutinhos e tudo que vem na minha cabeça eu escrevo. E eu gosto mesmo é de papel e caneta. Aí tudo que vem na minha cabeça ou eu coloco em frases, sabe, alguma coisa que eu tô pensando, aqui ó, ou eu escrevo ou eu coloco como se fossem tarefas mesmo e no final do dia eu dou um checkzinho. Eu gosto muito de escrever à mão. O sétimo passo é se dedicar a curar as suas feridas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a escrita terapêutica. Eu gosto muito, é o que está me ajudando. Eu não escrevo só tarefas, eu escrevo tudo mesmo que está na minha cabeça. Todo pensamento que a gente tem, parece que um divertidamentozinho vai lá e abre uma gaveta. Então, se a gente não coloca aquilo para nenhum outro lugar, se a gente não faz lista de tarefas, se a gente não escreve sobre os nossos sentimentos, parece que fica assim um monte de gaveta aberta e os bichinhos tudo indo para um lado para o outro. Então, eu gosto muito de ter esse tempo para me dedicar a escrever. Inclusive, no meu vídeo sobre maturidade, eu falei sobre um exercício que eu fiz para poder curar um trauma de infância. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar lá no final para você assistir. O oitavo passo é fazer as nossas coisas sem pressa. E a gente consegue muito isso por meio da organização. Porque quando a gente não planeja o nosso dia, quando a gente não tem assim esse costume de acordar um pouco mais cedo, pensar nas nossas tarefas, acaba que uma coisa vai acumulando, você já sai de casa atrasada se você trabalha fora e já fica aquela loucura. Então, ter essa organização para poder justamente fazer as coisas sem pressa, vai exalar sensibilidade e leveza, delicadeza. Porque muitas vezes a gente é bruta, a gente acaba derrubando as coisas que a gente está fazendo, se atrapalhando, porque a gente está fazendo tudo com pressa. E isso é totalmente o oposto de ser uma mulher sensível, porque a sensibilidade ela está muito ligada à delicadeza. Então, se a gente quer ser mais delicada nos nossos dias, a gente precisa deixar de fazer tudo de última hora com pressa. O passo 9 é sobre o nosso autocuidado exterior. Aqui eu vou te falar 6 coisas para você dar atenção e se dedicar para você de fato ter esse seu autocuidado por fora. Seu cabelo, suas unhas, a sua pele, o seu cheiro, as suas roupas e algum exercício físico.
Se você não tem o hábito, começa por alongamento. Só de você acordar e se alongar, se aquecer, você vai sentir diferença no seu corpo. Você vai ter esse momento de autocuidado. Inclusive, eu tenho muita vontade de falar aqui no canal também sobre beleza, sobre como que eu me cuido, como eu cuido do meu cabelo, como eu cuido das minhas unhas. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários para eu saber. O 10º passo é limitar as toxinas que você tem inalado no seu dia a dia. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Se você não é fumante, você ficaria numa sala fechada com uma pessoa fumando passivamente, sabendo que isso faz mal para você? Da mesma forma, nós somos responsáveis por cuidar das nossas próprias emoções. E quando a gente convive com pessoas que são o tempo inteiro tóxicas, não adianta, a gente acaba absorvendo isso também. E não é porque a gente está desenvolvendo a nossa sensibilidade que a gente vai deixar qualquer pessoa nos abalar emocionalmente. É claro que eu também não sou a favor dessa ideia de que todo mundo ao nosso redor é tóxico, não. Porque hoje eu tenho a plena consciência de que a gente vive numa geração diferente. Por exemplo, na época das nossas avós, das nossas mães, elas não tinham esse tempo aqui de estar pesquisando, estudando, buscando melhorar. Porque elas começavam a trabalhar muito cedo, tinham um filho muito cedo, não tinha essa quantidade de informação que hoje a gente tem. Então, para essas pessoas dessa época, é mais difícil ter essa atenção e essa sensibilidade no que fala com os outros. Eu não estou justificando essa atitude, mas às vezes a própria pessoa não percebe. E é para você deixar? É para você aceitar isso? Não. Para isso existe a comunicação não violenta. Eu vou deixar aqui na descrição para quando esse aqui acabar, se você quiser também assistir, eu já falei como que funciona essa comunicação. Porque a gente precisa se posicionar, a gente precisa expressar o que nos faz mal. A gente não tem que ficar ali nessa sala, por assim dizer, fechada, inalando essas coisas ruins que as pessoas trazem, mas muitas vezes essas pessoas ao nosso redor, elas não têm essa noção. Mas se depois de usar a comunicação não violenta, você expressar o que você não gosta e ainda assim a pessoa continuar te tratando de uma forma que não é confortável para você, fica à vontade para você limitar o contato com essa pessoa. Eu sei que às vezes é um parente, é uma pessoa muito próxima, a gente não consegue cortar relações, mas começa a limitar, começa a evitar alguns contatos se só tá te fazendo mal. Mas o que eu queria te falar agora no final é: não priorize só você. Você já deve ter escutado aquela frase de que quando um amigo estava com uma dor muito grande, eu coloquei a minha no bolso e fui lá cuidar dele? Quando você é uma mulher sensível, você percebe também a necessidade de cuidar do outro quando ele está precisando. Por exemplo, esses dias aqui em casa, eu estava morrendo de sono. Já estava deitada já tinha um tempo. Aí toda hora quando eu estava assim pegando no sono, o Aleph se mexia e trocava de posição. E não é uma coisa normal. O meu primeiro pensamento, como eu estava cansada, era falar: amor, você está me atrapalhando. Se você está muito agitado, levanta, faz alguma outra coisa, depois você volta para dormir. Mas aí eu peguei, pensei, falei: cara, não é normal, ele não é sempre assim. Aí eu fui, cheguei perto dele, falei assim: você quer uma massagem para você relaxar, que eu tô percebendo que você tá agitado? E uma massagem sem segundas intenções. Aí ele foi, aceitou, fiz massagem no pé dele, nas pernas dele, nas costas. Depois a gente ficou abraçado e ele dormiu. Então, mesmo que às vezes a gente tenha uma necessidade para ser atendido, que no meu caso era o sono, a gente também precisa olhar ao nosso redor e ver se tem alguém precisando da gente. É uma forma de demonstrar que somos mulheres sensíveis. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, deixa um coração pra mim aqui embaixo. E agora aqui no final eu tô deixando os 2 vídeos que eu mencionei pra você. É só você escolher qual é o próximo que você quer assistir. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Eu acho que o trem eu não consigo escutar. Como é que é o nome? Mas...